Oi, gente, como vocês estão? Hoje a nossa aula vai ser então a continuidade da apostila, né, da matéria de anatomia e fisiologia, e a gente vai para o próximo tema, que é o sistema endócrino, tá? Eu tô com a câmera desligada porque eu acho mais fácil para vocês visualizarem, para vocês focarem nos slides. Como eu sempre falo, sempre se pautem. É, na apostila, no material didático que vocês têm, que tudo que eu for cobrar, prova, questões, vai ser baseado lá, tá bom? E eu vou ver se eu consigo passar para vocês outro vídeo do Discovery Channel sobre aquela série do Ciências Já. Daí a gente vai poder tá se aproximando um pouquinho, né, sobre os assuntos cotidianos que vão envolver esse sistema endócrino, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês, gente, aqui a nossa apresentação de PowerPoint. Eu até esqueci de perguntar, mas se vocês tiverem interesse em que eu compartilhe o material ou o PowerPoint apenas, eu posso estar compartilhando com vocês, tá bom? Se caso vocês quiserem, para poder ver algum slide melhor. Então, sistema endócrino, tá? Como eu falei, esse assunto ele tá na nossa página 35 da apostila, tá bom? Então, sistema endócrino, né? A definição. Então, é um sistema, tá, gente, que ele é formado por diversos órgãos que está por todo o nosso corpo, basicamente, e pode ser que um não tenha relação com o outro, mas todos liberam o que a gente chama de hormônio, que é como que eu posso dizer? É a secreção, né, de uma substância que vai alterar a atividade fisiológica, ou seja, pode alterar as funções do nosso corpo, então pode alterar o funcionamento, né, a nossa respiração, nossos batimentos, a liberação de hormônios essenciais para as funções vitais do nosso corpo, entre outras coisas, tá? Então, é formado por vários órgãos, né, por todo o nosso corpo, como vocês podem ver aqui, ó, na nossa imagem. Então, tem a hipófise, né, ela é uma glândula endócrina, o hipotálamo também faz parte do sistema endócrino. Então, por todo o nosso corpo, nossos ovários liberam hormônios, então faz parte do sistema endócrino, pâncreas, né? Basicamente, todo o nosso corpo tem esses órgãos que fazem parte, então, desse grande sistema que é de liberação de hormônios, tá? Então, a composição, né? Então, as glândulas que vão liberar esses produtos que vão atuar e vão ser transportados na corrente sanguínea. Então, alguns deles estão aqui, né? Tá bem semelhante à divisão que a gente está seguindo pela apostila. Então, a composição desse sistema é formado pelo hipotálamo, a hipófise, a tireoide, a paratireoide, o pâncreas, as suprarrenais, o timo e as gônadas, que seriam os nossos ovários, né, nas mulheres, e os testículos nos homens. Então, aqui é a composição de todos os órgãos que são considerados, né, parte desse sistema endócrino, porque todos eles vão liberar um hormônio, tá bom? Que vai ter atuação no nosso corpo. Então, aqui tá a localização de cada um, tá, gente? Ó, essa imagem tá na apostila de vocês também. Então, aqui, ó, o hipotálamo, a glândula pineal, né? Ou corpo pineal, a nossa hipófise, que fica bem junto do hipotálamo, as parastireoide, a tireoide, que fica aqui bem no centro, o timo, as glândulas suprarrenais, né, as duas glândulas que ficam bem aqui em cima dos nossos rins, né, o pâncreas, os ovários e aí os testículos, tá bom? É um assunto mais complexo, assim, né, igual o sistema nervoso, tá, gente? Porque tem vários órgãos que fazem parte, né, e que estão dispersos. Mas é muito legal, é um assunto muito bacana de se entender e de aprender. Então, a função, né? Eu tô seguindo aqui a apostila de vocês para ficar mais fácil. Então, a função, né? Todas essas estruturas, esses órgãos que eu apresentei no slide anterior, todos eles têm o tecido glandular, ou seja, é um tecido
que vai liberar a substância, que vai liberar o hormônio na nossa corrente sanguínea e fazer uma devida função, né? Então, as atividades das glândulas, elas podem, né, estar relacionadas, mas não é regra, tá? E aí, uma pode depender da outra para conseguir algum tipo de função no nosso corpo. Então, aqui eu coloquei como exemplo o nosso hipotálamo, né, que está lá no nosso encéfalo, que a gente estudou no sistema nervoso, e aí ele precisa estimular outras estruturas, outras glândulas desse sistema endócrino para exercer uma função, né, específica em algum lugar do nosso corpo. Então, aqui eu coloquei uma imagem como exemplo para vocês terem uma noção. O hipotálamo, ele é uma estrutura que faz parte do sistema endócrino, mas qual a função dele? Ele libera substâncias que vai estimular a hipófise, e a hipófise, por sua vez, vai estimular outras estruturas. Então, a hipófise, ela pode estimular a tireoide, né, a liberar o hormônio T3 e T4, que é o hormônio, né, da tireoide, pode estimular os ovários ou os testículos, que aí, no caso, os ovários vão liberar os hormônios ovarianos, os testículos, eles vão liberar, né, testosterona, e da mesma forma, a hipófise, ela pode também estimular para que a suprarrenal libere também os hormônios dela, tá? Então, de forma simplificada, o funcionamento do sistema endócrino, ele pode ser como uma cascata, né? Então, uma estrutura, ela pode estimular outra para, no final, chegar a uma função específica, tá bom? Do nosso corpo. Essa imagem não tá na apostila, gente. Então, se caso vocês tiverem o interesse de estar vendo esse material para estudar, né, e tudo mais, eu posso estar passando para vocês. Só deixem nos comentários desse post lá no Google Sala de Aulas, que daí eu disponibilizo para vocês por lá, tá bom? Então, aqui, ó, né? Então, os estímulos, né, que podem serem gerados, nesse caso, para a liberação dos nossos hormônios, né? Para os nossos hormônios irem para a corrente sanguínea e atuarem, né, nos locais que eles têm que atuar. Então, esses estímulos, eles podem ser três. Então, ou pelo nível de substância química no nosso sangue, né? No caso, vocês vão ver da paratireoide. Ela libera um hormônio, que eu coloquei aqui abreviado, tá, gente? Mas ele é o chamado paratormônio. Ou seja, ele é responsável por aumentar o nível de cálcio no nosso sangue. Então, uma forma de estímulo seria perceber que o cálcio diminuiu no nosso sangue e aí é estimulado para que essa paratireoide libere esse hormônio, que é o famoso paratormônio, ou seja, porque o corpo percebeu que tem pouco cálcio no sangue, então vai liberar ele para aumentar esse número de cálcio, tá? Esse nível, perdão. Só para lembrar, gente, que esse slide aqui, que eu falo sobre os estímulos para a liberação desses hormônios, não está na apostila de vocês. Então, é só para vocês conhecerem. Não precisem ficar preocupados de conteúdo para prova, porque eu não vou estar cobrando isso. Eu vou estar cobrando apenas o que está no nosso material didático, que está previsto para que eu ensine vocês. Esse é um conhecimento extra que é bom vocês terem para agregar conhecimento mesmo, tá bom? E sempre que for assim, eu vou avisar vocês. Então, eu falei de um tipo, né, de forma de liberar os hormônios. O segundo tipo pode ser, então, os impulsos nervosos, né, como vocês viram na aula anterior, como funciona esse impulso, essa comunicação, né, da célula nervosa. Então, aqui é um exemplo. Lembra do sistema nervoso autônomo que eu comentei com vocês na última aula? Lembra do sistema nervoso simpático? Ele é um hormônio, libera um hormônio que é a adrenalina, ou seja, o sistema nervoso autônomo, principalmente a divisão simpática, que é aquela de luta e fuga, que é quando a gente fica em estado de alerta, que são em períodos de estresse, eles vão levar o quê? A comunicação dessa célula nervosa vai estimular com que essa parte, essa divisão simpática, estimule lá
glândula suprarrenal, que são aquelas duas glândulazinhas que tem uma em cima de cada rim, para liberar a nossa adrenalina. Lembra que eu falei para vocês que liberava uma substância que é chamada de adrenalina? Lembra que a adrenalina que é o que faz nosso coração acelerar, nossa respiração ficar ofegante, nossa pressão subir? Então, uma forma de liberar o hormônio também é por impulso nervoso. É bem específico nesse caso da divisão simpática daquele sistema nervoso autônomo, porque ele vai mandar um recado até chegar nessa glândula suprarrenal e essa glândula suprarrenal vai liberar o hormônio que é a adrenalina e causar todos esses efeitos no nosso corpo, tá, gente? E aí também outro tipo, né, outra forma de liberar o hormônio é pelo hipotálamo, como eu mostrei no slide anterior daquela cadeia, né, de estímulos para conseguir ter uma função específica. Então, vários fatores, né, aqui tá até estressores, mas vários fatores podem estimular esse hipotálamo, que vai ou estimular ainda mais até chegar no alvo específico ou inibir. Então, ele vai ou liberar ou inibir fatores estimuladores, né, do hipotálamo para estimular a hipófise, para depois estimular os ovários, ou do hipotálamo e da hipófise estimular outros lugares do nosso corpo, tá? Então, basicamente, esse último aqui é uma cadeia de ações, né, que vão acontecendo até você conseguir estimular e atuar no órgão-alvo, tá? Então, aqui, gente, primeiro falando do hipotálamo. Sobre o hipotálamo, tá na página 36, tá bom? Então, o hipotálamo, ele tem um papel central na regulação da hipófise, então sempre que tiver um estímulo para o hipotálamo, ele sempre vai estimular, por consequência, a hipófise, tá? E ele serve como uma central de retransmissão, ou seja, ele integra esse sinal, esses estressores, todos esses estímulos, e ele direciona então para a hipófise. Então, se algum fator estimula o hipotálamo, ele vê esse sinal e ele retransmite, tá bom? O que tanto, né, que o hipotálamo ele pode fazer? Ele faz muita coisa, basicamente ele é tudo que a gente tem de mais importante na regulação de todas as nossas atividades, todas as nossas funções, tá? Então, ele regula a diurese, regula a descida do leite quando a mulher, né, tem um bebê, regula a temperatura, então, quando a gente tem febre, é lá que tá sendo alterado, regula a nossa sede, nossa fome, nosso comportamento, entre outras coisas, tá? E ele também regula de forma indireta a nossa tireoide, a adrenal e as gônadas, que são os ovários e os testículos, tá? Então, nos ovários e nos testículos, da mesma forma da tireoide e da adrenal, tudo vai se iniciar no hipotálamo, o hipotálamo vai perceber esse sinal, vai retransmitir para a nossa hipófise e, por fim, vai estimular ou a tireoide, ou a adrenal, ou as gônadas, tá? Essas três aqui. Então, aqui, ó, tem até uma imagem, né, do hipotálamo, do nosso sistema nervoso central, né, que eu comentei com vocês na última aula. E aqui, então, tá o hipotálamo e a hipófise. Como vocês podem ver, eles ficam bem próximos um do outro, por isso que é uma central de retransmissão, o hipotálamo. Porque tudo que ele recebe aqui, tudo que chega de mensagem para ele se comunica e envia para a nossa hipófise, tá? Que são essas duas unidas aqui. Então, o que o hipotálamo libera, né? Ele libera, então, fatores estimuladores, tá, gente? Então, o que é, né? Ou estimula a hipófise e leva, né, essa mensagem até o final e exerce uma função, ou libera algum fator inibidor, né, que cancela essa mensagem e não chega até o órgão final, tá bom? Então, aqui, né, ele libera o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, libera o TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina, o CRH, o hormônio liberador de corticotrofina, o PRF, que é o fator liberador de prolactina, ou PIF, que é o fator inibidor da prolactina.
Esses dois últimos aqui, gente, eles são responsáveis lá pela descida do leite, como eu falei para vocês, tá? Então, da mesma forma que eu falei, se manda um estímulo, o hipotálamo ele libera o fator liberador de prolactina, é enviado esse estímulo então, e lá na glândula mamária o leite vai descer e a mãe vai conseguir amamentar sua criança, né? Se por algum motivo a mãe acontecer alguma coisa e liberar esse fator que é o inibidor, vai interromper essa mensagem e não vai ter a descida do leite. Então, o leite, né? Muitas vezes acontece da mãe falar que o leite da criança secou. Mas não é, porque por diversos motivos, né, fisiológicos e emocionais, pode ser que tenha liberado esse fator. E aí a mensagem não chega até o final, né? E aí não acontece a descida do leite, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu dei, e aí tem esses outros que cada um estimula de uma forma, né? Esse daqui, o TRH, ele vai atuar lá na tireoide. O GNRH, perdão, vai atuar lá nas gônadas, ou seja, ou nos ovários ou nos testículos. E o CRH vai atuar na adrenal, como eu falei para vocês, tá bom? Não precisa se apegar aos nomes, decorar os nomes e tudo mais. É só para vocês saberem que esses, então, são as substâncias liberadas pelo hipotálamo, que são os hormônios, nesse caso, que vão ou estimular a mensagem para chegar até o final, ou vão inibir, tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês, né, o hipotálamo, aí tem os hormônios liberadores, né, ou inibidores, e aí em tudo que vai atuar. Então, ele recebe o sinal do hipotálamo, passa para a hipófise, e aí de lá vai para os lugares alvos, né? Libera prolactina lá na glândula mamária, que vai produzir leite para a mãe amamentar o bebê, vai agir nas gônadas, né? Nos ovários ou nos testículos, vai agir lá na nossa tireoide, na nossa glândula suprarrenal, nos nossos ossos, né? E outras ações que tem aqui também, né? Para vocês. Só para vocês entenderem, a hipófise é a união desses dois aqui juntos, tá, gente? Na verdade, não são dois, é um só, mas a hipófise ela é dividida em hipófise anterior e posterior, tá? Porque numa divisão, na anterior liberam alguns hormônios e na posterior liberam outros. Por isso que é assim, tá? A imagem tá dividida, né? A hipófise. Mas é sempre importante vocês lembrarem que inicia no hipotálamo e sempre retransmite o sinal para a hipófise, tá? E aí, por fim, chega nos órgãos, nas estruturas que são alvos. Depois disso, gente, tem a nossa hipófise, né? Que, como eu falei para vocês, elas é uma pequena glândula, né? Tá bem abaixo do hipotálamo e tem as duas porções, são as duas divisões, ou seja, a hipófise anterior e a posterior. Ou ela tem também esses dois nomes, né? Que é adenohipófise e neurohipófise. Pode ser chamado das duas formas, sem nenhum problema. Então, em uma tem a produção de hormônios e na outra armazena os hormônios para eles serem liberados, né? No momento certo, tá bom? Da hipófise, gente, para vocês, na apostila está no capítulo 37, tá? Eu sei que vai surgir bastante dúvida quanto a esse tema, então tudo que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando, não tenham medo e nem receio, e sempre perguntem o que vocês ficaram em dúvida, tá bom? Então, os hormônios da hipófise, né, gente? A hipófise, ela libera, então, vários hormônios, mas aí entre eles eu coloquei alguns que estão aqui, né, para vocês entenderem e que provavelmente também tá na apostila de vocês, mas na outra página, na página 38. Então, tem o ADH, né, que é o hormônio antidiurético. Ele é um hormônio que ele vai reter água na porção dos rins e vai diminuir o volume de urina. Né? Então, o que acontece? Esse hormônio é um hormônio que vai atuar, então, na absorção de água e retenção. Ou seja, se você está desidratada, ele vai ser liberado, é um hormônio que vai ser liberado pela hipófise para agir lá no nosso rim e diminuir a urina, ou seja, para reter mais água
e a gente melhorar esse quadro de desidratação, tá? Ele também vai liberar, né, a hipófise, o hormônio do crescimento, que é conhecido por GH, que vai atuar nos nossos tecidos, né, para o nosso crescimento. Ele também vai liberar a prolactina, lembra que eu falei para vocês? O hipotálamo ele libera ou fator estimulador ou inibidor de prolactina. E aí manda esse sinal para a hipófise. Quando chega na hipófise, é liberada a prolactina, que vai atuar lá na nossa glândula mamária para produzir leite. Aí tem também o hormônio que a hipófise vai liberar, que é o gonadotrófico, né? Que vai liberar o hormônio FSH e LH, ou seja, que vai estimular a produção lá dos hormônios ovarianos nos nossos ovários, né? E nos testículos dos homens também. Ou seja, esses hormônios gonadotróficos, que são o FSH e o LH, eles vão ter atuação nas nossas gônadas no final, né? Nos ovários e nos testículos. A hipófise também vai liberar a ocitocina, que é o que vai ser responsável por ejetar o leite, né? É o que vai fazer com que tenha a liberação do leite durante a amamentação. E essa ocitocina, além de atuar na glândula mamária para liberar o leite, ela vai atuar também na contração do nosso útero. Ou seja, quando a mulher ela está num trabalho de parto, vai estar sendo liberada essa ocitocina para o útero ser contraído e ajudar, né, na expulsão do bebê. A hipófise também vai liberar o hormônio tireotrófico, que é chamado de TSH, né, a abreviação dele, que vai atuar, né, na produção lá da tireoide, nesses dois hormônios que são chamados de T3 e T4. E por fim, também a hipófise vai liberar o hormônio adenocorticotrófico, que é conhecido como ACTH. Esse hormônio ele vai estimular então a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é muito conhecido, né? E a aldosterona. Esses dois hormônios aqui, principalmente cortisol, ele é geralmente estimulado a sua produção, então, em casos de queda na glicose e situações de estresse, por isso que ele é conhecido como hormônio do estresse, tá bom? São diversos hormônios mesmo, gente, não é para decorar, é para vocês entenderem, então, que cada estrutura vai liberar um tipo de hormônio que muitas vezes se torna uma cascata, tá? De acontecimentos e de liberação de hormônios, tá? Então, né, neurohipófise, onde vai armazenar os hormônios ocitocina e ADH, ou hipófise posterior, tá? E a adenohipófise já liberam outros tipos de hormônio, né? Que é o resto, que eu comentei com vocês, mas não menos importante, que é a prolactina, os hormônios gonadotróficos, o hormônio tireotrófico, o hormônio adenocorticotrófico e o hormônio do crescimento, tá? Então, essa divisão, essa porção da hipófise anterior vão liberar estes hormônios que eu falei para vocês, e a porção da hipófise posterior vai liberar a ocitocina e o ADH, tá bom? A tireoide, então, gente, a tireoide, ela é outra estrutura que faz parte, então, do sistema endócrino. Ela está localizada no nosso pescoço, né? Então, ela está aqui sobre as cartilagens da laringe e da traqueia. E ela tem duas porções, né? Tem dois tipos de células diferentes. Então, cada célula libera um tipo de hormônio. Então, esse tipo de célula que está aqui no slide vai liberar o hormônio T3 e T4, e esse outro tipo de célula vai liberar a calcitonina, tá? Qual a função, então, da tireoide, né, desses hormônios? Então, esses hormônios, eles vão atuar no crescimento, no desenvolvimento, né? E vai regular o nosso metabolismo, o nosso peso, nossas atividades cotidianas. Então, muita gente, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, né? Tem hipotiroidismo, ou seja, os hormônios, né, são baixos. Então, a pessoa é mais prostrada, não tem vontade de fazer as coisas, tem tendência a engordar, que é um metabolismo mais lento. E também tem casos de pessoas que têm hipermetabolismo, que os níveis de hormônios são bem elevados e que daí tem um metabolismo mais acelerado, né? Geralmente é muito magra, hiperativa e tudo mais, tá bom?
Então, quando se trata disso, de hipo e hipermetabolismo, fala sobre o famoso T3 e T4, tá? E aí, além disso, tem a calcitonina, né, que também é um hormônio, que ele vai regular o nível de cálcio nos ossos, tá? Ele não tem nada a ver com relação ao metabolismo, mas sim a nível de cálcio nos nossos ossos, tá bom? Eu coloquei aqui até, né, que inibe os osteoclastos, ou seja, vai inibir um, uma célula, né, lá do sistema ósseo, que a gente até falou em sala de aula antes da pandemia, que estimula a retirada de cálcio nos ossos, tá? Então, é esse hormônio que vai regular esse nível de cálcio que tem nos nossos ossos. Aqui tem uma imagem, né, da glândula tireoide, é a mesma que está na apostila de vocês. E esse conteúdo, ele tá na página 38, tá bom? Para vocês acompanharem. E aí, tem a glândula paratireoide, ou seja, são 4 glândulazinhas que ficam aqui do lado da tireoide, né? Então, elas estão na parte posterior, ou seja, na parte de trás ali da tireoide, e essas glândulas liberam o paratormônio, que é um hormônio também que atua na regulação do cálcio, só que não nos ossos. Ele regula o nível de cálcio no sangue. Então, quando o nível de cálcio no sangue está baixo, ele faz de tudo para elevar esse nível de cálcio no nosso sangue, ao contrário da calcitonina, que atua regulando o nível de cálcio nos ossos, tá bom, gente? Essa é a diferença. Calcitonina regula o cálcio nos ossos e paratormônio regula o cálcio no sangue, tá bom? Até coloquei aqui explicadinho para vocês, né? Então, ele quando vê que diminuiu o cálcio no sangue, ele promove a remoção do cálcio dos ossos, ou seja, ao contrário da calcitonina, ele aumenta, ele estimula essa célula que faz retirar o cálcio do nosso osso para ser liberado para o nosso sangue. E além disso, esse paratormônio, ele também induz a absorção do cálcio dos alimentos, né? Então, do intestino, ele absorve. Então, todos os capilares que estão ali no nosso intestino, os vasinhos de sangue, eles estimulam a absorção desse cálcio para ir para a nossa circulação, tá bom? E aumentar esse nível de cálcio sanguíneo. Tem a suprarrenal, né, gente, que é outra estrutura também. E elas são as duas glândulas localizadas, então, né, sobre os rins, acima dos rins aqui, ó. Então, tem as divisões, né, que é o córtex e a medula. Como vocês podem ver, então, o córtex é essa parte externa e a medula a parte interna, tá? São as duas porções da glândula suprarrenal. E aí, tem o tipo de hormônios que liberam por grupos, como vocês podem ver. Então, tem os glicocorticoides, que são liberados, né, pela glândula suprarrenal. É aquele hormônio que eu falei para vocês, que é o hormônio do estresse, né? E tem também ação anti-inflamatória. Tem outro grupo que são dos mineralocorticoides, que vai atuar, né? Nesse caso é a aldosterona, que eu comentei com vocês. Eles vão atuar naquele equilíbrio eletrolítico, que eu já comentei com vocês uma vez, né? Em uma das nossas aulas anteriores, que eletrolítico são os eletrólitos, ou seja, sódio, cálcio, tudo mais. Então, essa aldosterona, ela vai estimular a reabsorção, ou seja, a retenção de sódio, tá bom? E aí, por fim, tem a adrenalina e a noradrenalina, que são os dois principais hormônios, né? Que vão atuar, então, nas situações de luta e fuga, situações de emergência, que é sobre o sistema nervoso simpático, tá bom? Que eu falei para vocês sobre a aula do sistema nervoso, tá bom? Aqui tem uma imagem, então, da glândula suprarrenal, né? Ela fica bem aqui acima, sobre os rins, né? E aqui tem a divisão dela, o córtex e a medula. E aí, dependendo da região, libera um tipo de hormônio, tá bom? Não vou entrar em detalhes, porque é para vocês mesmo conhecerem, terem uma noção, tá bom? Aos poucos a gente vai se aprofundando conforme os estágios de vocês e tudo mais. Tem o pâncreas, que também
compõe, então, o sistema endócrino, né? Então, ele é uma glândula também. Ele está em contato com o duodeno, ó, eu coloquei aqui para vocês, então, o nosso estômago, bem essa curva aqui, o início do intestino, a primeira porção do intestino, que é o duodeno, ele fica bem encaixadinho aqui, ó, gente, o pâncreas, né? E aí, o pâncreas, ele tem 3 divisões, que são a cabeça, o corpo e a cauda, tá? E além de ter essas 3 divisões, a cauda seria aqui, né? Cabeça, o corpo e a cauda, tá, gente? E aí, além dessa divisão anatômica, ele também tem 2 partes que agem de forma fisiológica diferente, ou seja, lembra que eu falei com vocês que o pâncreas ele atuava no processo digestivo, que ele liberava o suco pancreático para ajudar a digerir os alimentos? Então, essa porção que libera o suco pancreático é a porção exócrina do pâncreas, né? Já a porção que a gente está estudando aqui no sistema endócrino é outra porção, que é a porção endócrina, que são as células específicas que vão liberar a insulina, a tão famosa insulina, e o glucagon para regular o nível de açúcar no nosso sangue, tá bom? Então, essa porção endócrina são células que são um conjunto de células chamadas de ilhotas pancreáticas, que são os nomes delas, e os 2 principais hormônios que são liberados, então, pelo pâncreas, é o glucagon e a insulina. Então, né, vocês devem estar pensando, mas como, Natália, como que eles vão atuar, né, na regulação da glicose? Então, o glucagon, ele vai promover a elevação da glicemia, do nível de açúcar no sangue, e a insulina vai atuar na diminuição da glicemia, a diminuição do nível de açúcar no sangue. Então, quando a nossa glicemia fica muito baixa, o glucagon vai ser liberado, esse hormônio aqui, pelo pâncreas, para a nossa glicose ser aumentada. E aí tem o processo aqui, né? Que eu coloquei aqui para vocês, que é a conversão, então, dessa substância aqui que não é ativada da glicose em glicose. E aí a insulina vai atuar de forma oposta, né? Quando a nossa glicose está muito alta, né? Quando a gente come um doce fica muito elevado, a gente faz uma refeição, almoça, eleva muito o nosso nível de açúcar no sangue. Então, a insulina vai ser liberada para diminuir esse nível de açúcar no nosso sangue, tá bom? Eu coloquei aqui as formas como faz isso acontecer, mas não precisa também se apegarem a isso, tá bom? Então, aqui tá uma outra imagem, né, de forma mais detalhada. Aqui, ó, o pâncreas, então, né? Os vasos sanguíneos que irrigam o pâncreas e aí as suas divisões e o agrupamento de células, que seriam esses daqui, tá bom? Aí, além do pâncreas, das estruturas que a gente falou, também tem o timo. O que seria o timo, né, gente? O timo, ele tá na parte superior do mediastino. Eu acho que eu comentei com vocês até sobre ele, não me lembro. Se eu estiver errada, peço até desculpas. Eu comentei, acho que sobre ele no sistema linfático, gente. Ele tá nessa parte do mediastino, que é a separação, né? Onde fica alojado o coração e tudo mais, que separa os 2 pulmões, né? Ele também atua no sistema imune, né? Que eu comentei, acho que com vocês, no sistema linfático. E ele também produz alguns hormônios que vão amadurecer essas células imunológicas, tá bom? Então, é basicamente essa a função dele. E ele é mais desenvolvido durante a nossa infância. E conforme a gente vai crescendo, né, se tornando adulto, ele reduz um pouquinho de tamanho. Até coloquei aqui para vocês, é um processo de involução, ou seja, em vez de evoluir, de aumentar, ele involui, ou seja, ele diminui, tá bom? Então, basicamente é isso, ó, a localização dele, a forma, o jeitinho que ele é, tá? E aqui, que é até uma imagem que eu acabei usando no sistema linfático, se eu não me engano, tá bom? Então, ele é mais liberação de hormônio que vai atuar, então, nas células do sistema imune, tá bom, gente? E aí, por fim, eu vou falar sobre as 2 estruturas, né, que são as gônadas, que vão liberar os hormônios também. Então, são os ovários, né, que vão liberar esses hormônios aqui, né, o estrógeno, a progesterona e o LH.
Então, o estrógeno, ele vai contribuir para as características sexuais secundárias femininas e também na atuação do ciclo menstrual, ou seja, as características seria a presença de pelos, né? O quadril mais alargado, o aumento das mamas, tudo isso é por atuação desses 3 hormônios, tá? Além disso, esse hormônio aqui chamado de progesterona vai atuar no útero, ou seja, ele vai atuar deixando essa camada do nosso útero mais grossa para receber o embrião, ou seja, nosso útero todo mês, esse ciclo menstrual, né, o ciclo reprodutivo, ele vai ser preparado para a concepção de um embrião, para a pessoa engravidar, né? Então, esse hormônio progesterona vai atuar para aumentar essa camada para receber o embrião. E por sua vez, né, o terceiro, que é o LH, ou hormônio luteinizante, vai atuar também nos ovários no período de ovulação, perdão, que é o rompimento do folículo. Esse folículo, ele vai, né, depois sofrer um processo de evolução, vai ficar maduro e ele tem que ser rompido para concepção, né, para fertilização e tudo mais. Então, ele vai atuar sobre esse folículo que depois vai se juntar, né, ao espermatozoide e, por fim, ocorrer a concepção de um embrião, tá bom? Então, aqui coloquei para vocês uma imagem do útero. A gente vai ter um assunto, acho que é o último assunto que a gente vai ter na matéria de anatomia e fisiologia, que é o sistema reprodutivo. E aí eu vou estar explicando melhor para vocês. O importante é vocês saberem, né, principalmente sobre o hormônio estrógeno e a progesterona, né, de que forma eles vão atuar. O estrógeno, então, vai fornecer todas as características sexuais e a progesterona vai preparar o nosso útero, tá bom? E por fim, os testículos, que também faz parte do sistema endócrino, porque libera o famoso hormônio que é chamado de testosterona, né? Muitos de vocês devem conhecer. Então, ele é um hormônio andrógeno, né? Ou seja, masculino, que vai desenvolver e manter as características sexuais masculinas. Da mesma forma que a mulher ela tem a cintura mais fina e o quadril mais largo, a testosterona ela vai atuar desenvolvendo essas características masculinas, ou seja, presença de pelos, a voz mais grossa, uma maior massa muscular, né? Então, a testosterona é o hormônio que vai, né, ser responsável por essas características, tá bom? Até coloquei uma observação aqui, gente, porque essa testosterona, ela também é produzida na mulher. Só que é em nível muito, muito baixo, então por isso que não tem nenhuma alteração, tá bom? Tanto que tem casos, gente, de pessoas que fazem academia, tá? Isso não é recomendado, de pessoas que tomam hormônios para aumentar a massa muscular e é de testosterona. E é o que acontece? Começa a ter alteração na voz. A pessoa ganha massa, mas começa a ter alteração na voz, por quê? Porque é um hormônio andrógeno, ou seja, é um hormônio masculino, né? Que na mulher não é comum em ter níveis elevados assim, tá bom? Mas basicamente é isso. Então, das gônadas, gente, os ovários vão liberar então estrógeno e progesterona, né? E enquanto os testículos vão liberar a testosterona, tá bom? Então, basicamente, a nossa aula de sistema endócrino foi essa. Foi de forma muito resumida, por ser uma videoaula gravada. Não quero que fique muito grande para vocês aqui, para não ficar maçante nem cansativo, até porque 40 minutos já é, né, muito difícil para vários de vocês, principalmente nesse período, né, incerto, cheio de improvisos que a gente está tendo que lidar, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá? Até a nossa, até a nossa próxima aula e qualquer dúvida eu estarei aqui, tá bom? Tchau, tchau.